Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas na Universidade de Brasília. E hoje eu vou fazer uma discussão aqui bem interessante, a ideia de América e a questão da dependência cultural. E para isso eu vou me amparar no livro do Miguel Rojas Mix, Os 100 Nomes da América. Para quem está chegando agora, curta o nosso vídeo, conheça o nosso canal e se inscreva, participe e divulgue, o nosso trabalho. Bem, antes de dar continuidade à nossa discussão, eu quero agradecer aqui a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, que aportou o recurso e financia a partir do edital a nossa pesquisa Gênese e Formação das Ciências Sociais Latino-Americanas. Bom, o que eu vou trazer aqui hoje é uma discussão com base num livro que infelizmente não tem tradução ao português e ele é um tanto difícil de ser encontrado, que é do chileno Miguel Rojas Mix, Los 100 Nombres de América, ou Isso que encontrou Colón, os 100 Nomes da América, ou Isso que o Colombo encontrou, e que ele traz uma série de reflexões que são muito importantes e que ele vai atravessando a história da formação do nosso nome, as várias histórias, as várias conjunturas políticas, as várias teorias que vão conformando o nosso nome nessa busca incessante pela nossa identidade. E algumas perguntas são necessárias, que eu acho que hoje andam bem esquecidas, Primeira delas é: qual é a visão que a América Latina e os latino-americanos têm de si mesmos? Como que a gente atravessa ou não essa questão da imagem e da nossa identidade? Por que nos parece tão difícil definir a nossa própria identidade e por que também é tão solitário? Algo que é importante justamente para discutir essa dependência cultural que nós temos é partir da percepção que os outros têm de nós, e que o Miguel Rojas Mix faz muito bem para depois voltar para nós mesmos. Sempre houve e ainda há uma grande soberba dos países centrais em relação à nossa identidade, aquilo que nós somos. E na nossa construção da nação latino-americana, a luta contra essa soberba ela tem significado sempre uma afirmação do ser americano. Eu diria que vai além de um conceito de oposição. O Miguel Ramix, então, ele retoma algumas das queixas sobre a ignorância do velho mundo, sobretudo aquilo que acontecia desse lado do Atlântico. E essas queixas são desenhadas, elas são apresentadas primeiramente pelo José Victorino Lastarria e depois, mais ao final do século XIX, pelo argentino Carlos Calvo, que no século XIX ele representava o Paraguai diante do governo do Napoleão III. Então Carlos Calvo mencionava que as causas desse desconhecimento eram resultado da forma como se ensinava na Europa a história e a geografia da região. E os relatos fantásticos daqueles viajantes acabavam desfigurando aquilo que realmente existia e, ao mesmo tempo, apontavam uma falta de uma política séria para com a América Latina, para com os outros. E essa política séria para a nossa América, segundo Carlos Calvo, seria aquela capaz de civilizar as repúblicas anárquicas e bárbaras. Então, quando faltava uma seriedade na política, ela era sempre porque nós não fomos consequentes em exterminar os nossos bárbaros e em nos civilizar, que é basicamente adotar aquilo que eles são de fato. Então a gente volta para um tópico que eu já passei aqui em vários vídeos no nosso canal e que a gente tem que concordar com o Rojas Mix, de que talvez a questão da barbárie seja onde melhor se manifeste a relação entre imagem e identidade da América Latina. Porque a nossa barbárie ela tem consequências múltiplas. Primeiro, ela vai nos negar valores básicos do mundo ocidental. Segundo, nega a própria modernidade, que quando aqui esses valores e essa modernidade se manifestam, são sempre para trazer uma espécie de imagem de um espelho distorcido, muito torto. Então, um exemplo que ele traz, que eu acho que é bastante significativo, é que quando o civilizado ele defende a sua pátria, o seu país, seja o francês, o alemão ou o inglês, ele é o herói. E até mesmo o estadunidense.
isso nos filmes está muito colocado, né? Sempre o herói estadunidense defendendo não só a pátria deles, mas o próprio mundo como um todo, né? Mas quando é um latino-americano, quando é um asiático, quando é um africano, e ele faz, né, essa defesa da pátria dele contra essas nações centrais, acaba sendo desenhado como um rebelde, como um traidor. Então a ideia de civilizar ela vai se legitimando através da noção de bárbaro, né, e na forma do colonialismo, da dependência, que vai negando ao colonizado e ao dependente, né, a própria possibilidade de possuir valores nacionais. Foi exatamente o que aconteceu quando os governos nacionais populares aqui da nossa América começaram a propor pautas efetivamente nacionalistas, que nada tem a ver com o nacionalismo da Shopee que a gente vê nos governos de hoje, e eles acabam sendo derrotados por golpes civis militares extremamente truculentos, né, que são muito mais complexos do que o que a gente está vendo agora nesse momento, né? Então isso vale para outros valores, que aqui sempre são absurdos, sempre são valores bárbaros, são demagógicos, são populistas, são ideológicos. Então isso está colocado de uma forma desde da maneira como nos veem. O outro exemplo vai ser dado nas imagens de Ariel, Próspero e Caliban, né, que são personagens do romance do Shakespeare, né, A Tempestade, que depois, né, de refletir sobre o primitivismo, passam a se converter em símbolos do ser latino-americano, né, ou da nossa latinidade, ou então encarna o papel das classes sociais perigosas. O Caliban sempre é o anagrama de canibal, que vem de Caribe, sempre é aquela massa que ela consome a democracia, ela consome os valores de uma forma autofágica e destrói, né, a própria democracia e também, né, reflete um certo atraso, né? Então chega a emblematizar, né, a ser um símbolo claro da noção de imperialismo, colonialismo e dependência. Então essa temática ela é vasta e complexa porque a identidade está extremamente unida à noção de cultura, e a noção de cultura não é tão fácil assim de definir, tá? As definições são inúmeras. E aí a gente entra na questão da dependência cultural, né? Ou seja, como que a gente copia esses valores, como a gente copia certas regras, certas instituições. E a questão é que essa relação entre identidade e cultura, ela permite falar então de identidades nacionais e continentais, de filiações regionais, de grupos sociais, de grupos étnicos e até mesmo, claro, que é necessário levantar aqui, de classes sociais. Então alguns vão dizer que não existem esses costumes locais, mas sim costumes de classe, por exemplo. Então que um rico espanhol ele se parece muito mais com um rico inglês do que com um espanhol pobre ou com um inglês pobre. Então, se existem identidades populares, né, que são perceptíveis na vivência cotidiana, em determinados valores, num tipo de linguagem, em gestos característicos, numa forma de se vestir própria, na música, no folclore, é claro que também existem outras identidades da mesma que são, né, um contraponto daquelas oligarquias, das burguesias periféricas, das burguesias dependentes e também da própria burguesia central. Então a gente tem que dizer, outra relação aqui que ajuda a aprofundar essa dependência cultural, é que existem identidades que são atribuídas e identidades que são reivindicadas, e ambas são associadas à imagem que se tem, seja de si mesmo ou seja do outro. Então as identidades atribuídas elas são impostas ao novo mundo, ao novo continente, e através delas, né, se busca, né, legitimar uma política imperialista de aprofundamento da dependência, ou então estabelecer uma hegemonia. Então a gente vê a própria categoria de índio, quando que ela atribui uma identidade, né? O índio, a princípio, era a ideia daquele vivente no mundo oriental, e não exatamente, né, aqueles povos que aqui existiam e existem. Então essas identidades elas vão desde as mais míticas até a mais contemporânea, né, de latinidade e de hispanidade, por exemplo. E essas identidades estão associadas a várias, né, mistificações que você pode ver nos diversos tópicos, seja de tropicalismo, barbárie, neomundismo, povo jovem. E essas identidades elas são impostas e com certa frequência elas são assumidas pelas classes dominantes. Então as classes dominantes elas vão fundar o seu sistema de prestígio, de dominação, justamente na formação de uma identidade exótica, né, na sua desorientação, porque elas acabam criando uma dificuldade desses povos serem para si. Elas se fazem como culturalmente estrangeiras no seu próprio mundo. É algo que o José Martí vai chamar de criollo exótico, né, contra o homem natural. E é significativo o fato de que, ao invés dessas classes dominantes reivindicarem para si,
né, o europeu, o ocidental, o positivo, elas vão acabar projetando, né, sobre o povo os estereótipos mais negativos que arrastam essa imagem de uma América, né, cunhada tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos. Então, através desses estereótipos desvalorizadores, essas classes dominantes elas legitimam a sua superioridade, se apoiando no imaginário social. Então o camponês e o trabalhador, eles são compreendidos pela metáfora do sonolento, do preguiçoso, do inútil, do improdutivo, aquele sujeito que está com um sombreiro sentado e não é capaz de fazer muita coisa, ou é o cara que está de camiseta e chinelo e é ruim para trabalhar, mas é bom para outras coisas, que é sempre lento, letárgico, e as elites elas se reconhecem como europeias, né? Como europeias da América, como suíço, como prussiano, como inglês. É sempre uma visão meio cosmopolita e acaba recompondo, né, o sistema hierárquico ao redor de representações da colonização, né, e da dominação, da mesma forma como o sistema colonial, né, ele foi sendo construído sobre o regime de castas. Então reproduzem a guerra de cores, né, reproduzem essa diferenciação, não um preconceito de origem, mas de cor, e transforma isso numa forma mais perversa ainda dentro do sistema de classes sociais, que aí cria abismos praticamente insuperáveis. Para quem chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, conheça os nossos materiais. E seguindo, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas elites, as nossas classes dominantes, essas oligarquias da nossa região, ainda que elas pareçam mal enraizadas na América Latina, na verdade quer dizer justamente o contrário, né? Quer dizer que elas estão tão bem enraizadas que através desse exotismo, né, dessa estrangeiridade na sua própria terra natal, é marcada por uma racionalidade elevada, né, que é conservada de geração a geração, e desse exotismo que se constrói o prestígio, né, de não ser igual ao local. Ou seja, de reforçar na própria massa um complexo de inferioridade por não ser europeia, por não ser gringa, por não ser tão branca assim. Então isso acaba reproduzindo no dominado essa situação de inferioridade. E como que fazem isso? Como que isso é feito? É só observar um pouco no dia a dia, né, e na forma como essas classes se dizem, né? Como que elas afirmam que o seu bairro, o seu condomínio, ou até mesmo parte do seu país são uma pequena Suíça, por exemplo. Alguns condomínios fechados, né, o Alphaville em São Paulo se diz que é uma pequena Suíça. Então alguns uruguaios vão dizer que eles eram uma pequena Suíça, ou os próprios argentinos vão dizer que são uma pequena Itália. Essa é uma forma de aprofundar a dependência cultural. E os paulistas também fazem isso com muita frequência, né? No Brasil isso não é muito diferente. Então, dessa forma, é construída uma identidade e uma imagem completamente distanciada do povo, da massa, das classes populares. E aí, a gente buscando no José Carlos Mariátegui, isso tem consequências terríveis, porque permitia e ainda permite, né, aprofundar ao máximo o sistema de exploração, e que eles se sentem muito bem, né, na reprodução daqueles estereótipos bem precisos, né, que o trabalhador está acostumado à miséria, que o índio sente menos dor, que quem é pobre quase não precisa comer, consegue trabalhar bastante sem comer muito. Então isso aprofunda a superexploração e a barbárie, né? Então você vê que no final é a questão de classe, né, que se coloca. Então a nossa própria intelectualidade contribui com esse quadro, o que é uma pena. Porque a gente vai ter literatura, mas não tem filosofia e ciência. Muitos vão afirmar, né, até colegas próximos aqui no meio universitário vão dizer que a gente não tem uma teoria própria. Eu mesmo, quando era estudante, escutei muito isso, que a gente não tem uma teoria própria. De que existe uma divisão intelectual do trabalho e que a razão, né, a constituição de ciência, de teoria, ela é exclusiva daquele ocidente, né, o ocidente mesmo, né, ou seja, França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Enquanto que os demais, né, lhe cabe o irracional ou o não racional, ou pelo menos aguardar, né, uma luz para poder seguir, e que a gente pode escrever e pensar no máximo desde um realismo mágico ou do real maravilhoso, do literário, mas nunca filosoficamente, nunca cientificamente. E, infelizmente, é desde essa ótica, né, que se estuda a América, né, como um continente sem teoria. A nossa parte, é claro. Então existe, como a gente já viu, né, em vários momentos, e isso que eu estou tentando mostrar aqui nesse vídeo, seguindo o Rojas Mix, é uma coisificação, né, uma reificação da América.
né? Ou seja, a gente tem um Latin America, que sempre é marcado por uma leitura dualista, né, e referida a valores dos países centrais. Então a gente é definido sempre uma falta, né, nos falta racionalidade, nos falta disposição para o trabalho, nos falta seriedade, nos falta uma disposição para o ganho e nos excede, né, a preguiça, nos excede a sensualidade, nos excede uma musicalidade, né, e a gente acaba sendo assim, no fato, né, um area studies, né, um objeto de campo, de pesquisa, com pesquisadores e políticos profissionais que vão fazer o seu currículo a partir daí, só que a gente não é, né, um mundo humano, a gente não é um mundo capaz de criar nessa perspectiva. E aí ele traz alguns dados que são muito interessantes, né? Que a América Latina tem 3% dos prêmios Nobel e 2/3 desses prêmios Nobel são da paz e da literatura. Isso quer dizer que nós somos irracionais, porque nas letras a gente escreve sobre absurdos irreais, né, sobre o Eldorado, sobre o exótico, sobre o fantástico, e na vida político-social a gente acaba sendo assolado, né, pela violência quase que genética, pela irracionalidade e disfuncionalidade das instituições. A nossa democracia nunca é. E aí está o espaço para que os prêmios Nobel apareçam. Então, isso quer dizer que nós somos capazes de produzir uma literatura e, vez ou outra, mediar a barbárie, né, de todo dia, mas somos incapazes de construir, de produzir um pensamento próprio, original e universal. Então, é uma ideia, né, biológica de que a história acaba funcionando a partir dela. E acreditam que os povos jovens têm uma vitalidade adolescente, o que lhes dá capacidade poética e heróica, porém negam, né, ao menos duvidam, né, que tenham chegado à idade de filosofar, de fazer ciência. Então, nós, americanos, somos aceitos como sujeitos de imaginação e quando se desconfia dele, né, como sujeito de ideias, nós somos um pensador, né, uma pensadora. Então, se atribui uma condição não menos negativa, né, muitas vezes de generalista. Né? A gente não tem uma ciência social, uma sociologia, a gente tem pensadores, a gente tem pensamento. O que é bem complexo, né? O que no mundo de especialistas, né, como vai dizer o Max Weber sobre a racionalidade instrumental, né, permite trivializar as competências daquele americano. Então é um problema complexo e ele está associado com a nossa identidade. Né? Então a gente está vendo aqui como é que a construção de uma dependência cultural ela é, né, um fenômeno bem elaborado e difícil de ser superado. Isso porque o intelectual aqui da nossa América, né, vive obcecado pela ideia de ser um sujeito culto, né, de saber as coisas. Então, né, como por culto implica, né, assumir a instrução europeia, isso leva, né, àquela ansiedade, né, de uma tarefa de abordar o universalismo. E eu estava lendo o Roberto Fernandes Retamar outro dia e ele mencionou algo sobre os nossos intelectuais, né? Que um francês ele pode se jactar de só ler literatura francesa, ou no máximo em inglês, alemã, e com isso se dá como um conhecedor, né, se considerar um conhecedor do pensamento universal. Mas dificilmente nós aqui podemos nos jactar de dizer que a gente só lê autor e autora latino-americano. A gente não faz isso. Né? Mas eles fazem, e a gente não vê problema nenhum nisso. E essa é a ideia de homem culto, supostamente universal. Então a gente acaba assumindo a cultura, né, do outro como aquela superior, como a universal, que na verdade não é bem assim, e essa identidade reivindicada, né, de homem de letras e cultura acaba sendo associada com a nossa imagem. Então você tem, né, os clichês de frouxo, do cochilo, da desordem, da instabilidade e outros tantos que vão sendo reproduzidos pelos meios de comunicação em massa e vão reproduzindo essa imagem. Toda vez que aparece um político latino-americano que duvida da capacidade do neoliberalismo e começa a ter uma posição timidamente contrária a isso, já é rotulado de populista. Porque foge um pouco daquele padrão que se esperava. Toda vez que se questiona o modelo bipartidário e tenta construir outra forma política, também, né, a gente é lançado uma suposta irracionalidade. E o próprio pobre, né, o próprio pobre quando vota, né, as nossas classes mais exploradas, vota com o estômago, não vota com a racionalidade, não sabe votar, então é melhor que nem participasse da vida política. O quanto que isso é reproduzido para nós nos meios de comunicação. Tem um aí que está com um livro sobre a América Latina, da Globo News, que adora falar isso, né, e está fazendo um baita sucesso. Bom, isso não é só parte de uma visão externa, mas se projeta no interior da sociedade. Né? Estão por trás da reflexão sobre modernidade, associados aos esquemas de civilização e barbárie. E aí que a imagem, né, negativa é transferida ao povo.
Então é preciso romper com essas figurações. Os setores dominados, eles buscam uma personalidade, né, que os libere do preconceito de inferioridade, né, que os identifique e galvanize, né, desenvolvendo neles uma consciência nacional e continental. Por isso que a ideia de América Latina, toda vez que um governo mais à direita ou mais à extrema direita, faz terra arrasada dele. Né? Porque a ideia de América Latina ela é muito poderosa, ela não é a ideia das classes dominantes, ela é uma ideia das classes dominadas. Então ela é sempre abandonada por governos mais à direita ou mais conservadores. Não quer dizer que o que a gente tem supostamente à esquerda hoje é tão melhor assim, mas pelo menos não faz dela uma terra arrasada, mas também não faz ela avançar o suficiente. Então é uma identidade, né, que se levanta contra um sistema que os associa a uma imagem desvalorizada, uma figuração que os representa como massa, como uma classe, como uma raça, mas não exatamente como indivíduos capazes. É um estereótipo em que todos os negros, todos os índios, todos os operários, proletários são a mesma coisa. É uma massa completamente manipulável. Não tem personalidade, não tem rosto, são simples máscaras nas quais, né, refletem, né, os limites das suas possibilidades humanas. São seres genéricos, né, objetos, nunca são sempre o em si e nunca o para si. São sempre algo manipulável, são mercadorias. Quando interessa. Então são esses contingentes que vão se opor à imagem do novo continente projetada pelas ideologias de hispanidade ou pelas concepções civilizatórias. E o Rojas Mix ele diz algo que me parece ainda muito contemporâneo, mesmo que seja um livro escrito nos anos 90, que ele diz o seguinte: a América Latina vive numa incerteza de identidade, de denominação. Diversos setores se identificam com distintas imagens culturais. A identidade está associada a uma iconografia que expressa os conflitos coloniais e as estruturas sociais e de poder. Neste conflito de identidades, os latino-americanos enfrentam o desprezo racial, a criminalização social e, inclusive, o imperialismo cultural que, em fins do século passado, século XIX, os subtraiu o direito a um nome genérico, o de se chamar somente América, os obrigando a subdeterminar-se. Isso é interessante. E como a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, o Rojas Mix afirma que não há nada melhor, para mostrar a dialética desse conflito e o sentido profundo que tem na América Latina o estudo da imagem e do imaginário, de seguir a pista dos diversos termos através dos quais se tentou expressar a identidade do continente. Então, Novo Mundo, América, Índias Ocidentais, América Latina, América Espanhola, América Meridional, Indo-América, Hispano-América, Ibero-América e algumas outras variações que a gente encontra também com a Biayala, que ainda não é muito atrativa, mas são vários nomes, que existem e cada vez que a gente estuda, e se aproxima desses nomes, a gente vê o quanto que esse esforço de identidade ele é interessante. E essa angústia de expressar a própria identidade só começa a aparecer no transcurso da primeira metade do século XIX. Então o termo americano ele só se aplicava aos habitantes das colônias espanholas. E oficialmente americano foi empregado pela primeira vez para se referir somente aos estadunidenses num documento do Vaticano do século XIX, de meados do século XIX, e depois que os Estados Unidos já tinham completado a sua expansão territorial. Então não foi um termo que ficou vazio durante o século XIX. Ele foi invadido, ele foi usurpado, e assim como milhares de quilômetros quadrados foram retirados do México e que fizeram com que os Estados Unidos fosse um país que vai do Atlântico ao Pacífico. E é por isso que o livro do Miguel Rojas Mix usa uns neologismos, são muito interessantes, que ele fala estadunidenses, usa americano, usaico, porque para ele o gentílico americano pertence a todos nós, do norte ao sul. Ele não quer retirar isso dos Estados Unidos, ele quer justamente incluir, é claro que o americano diz a todos nós, ele vê a distinção, obviamente. E aí vai ser justamente nas primeiras décadas do século XX que vão ser colocados os problemas relativos à identidade nacional. É o momento em que começa a se culminar um processo de aglutinação política que se estendeu do século XIX e vai chegar à sua consciência ideológica no começo do século XX. E aí vão começar a ser desenhadas as concepções de argentinidade, de chilenidade, cubanidade, brasilidade, etc. E essas noções elas vão aparecer vinculadas à constelação positivista, ou seja, o pensamento, as teorias positivistas vão ter uma presença muito significativa ali.
e tem uma concepção, né, de uma dinâmica universal e acaba sendo relacionada com as visões morfológicas da história, né, de um organicismo. O objetivo do livro do Rojas Mix, que eu considero assim, que tem que ser lido, ele é imprescindível, não são as identidades nacionais. Ele considera que elas são importantes, mas justamente como que elas se ligam, né, a uma realidade continental. Então, a partir daí, ele vai dizendo que surge uma mexicanidade através da literatura do Fernández Lizardi, com a Revolução Mexicana. Ela acaba aprofundando, né, e levando uma busca, né, pelo autenticamente mexicano. Para quem viu até agora, peço que curta o vídeo. Se quiser, né, seja muito bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no nosso canal, conheça o que a gente tem produzido e ajude a gente a difundir esse debate. E aí, seguindo aqui em Cuba, né, José Martí vai ser um dos precursores da cubanidade, que vai ser seguida pelo Juan Marinello e também pelo Fernando Ortiz. No Brasil, a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, né, que vai buscar justamente reconciliar, né, a tradição com a modernidade, o que é o manifesto antropofógico, né? E na Argentina, o gaúcho vai ser reavaliado, né, o José Hernández, e o dilema, né, a civilização e barbárie, também vai ser revisto. E ele vai perdendo um pouco do espaço por não ter superado, né, aquelas estruturas que foram herdadas do sistema colonial. Então, eu recomendo, né, muito que se leia essa obra, porque o livro é um passeio muito interessante, né, em busca das nossas referências, da nossa própria identidade, dos nossos próprios nomes, e é uma reivindicação de fato do nome América Latina. Toda vez que a gente abandona essa concepção, o Departamento de Estado dos Estados Unidos faz uma festa. Porque para eles, quanto menos, né, unidos, quanto menos integrados, melhor. Não quer dizer que isso vai resolver todos os problemas e seja uma superioridade moral simplesmente porque eu acho melhor, mas porque implica, né, a defesa da soberania, implica projeto próprio, implica que a partir do nacional se rume em direção a um continental e que pode ser de fato um exemplo, né, de humanidade, né, para o sistema mundial como um todo. Como eu sempre digo, né, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.